Esse é o nosso 9º estudo dessa série nossa de uma igreja terapêutica. E hoje nós vamos falar sobre uma igreja que abençoa, uma igreja que doa, que também recebe, claro, no lidar e no trato dos irmãos. Então, nosso 9º estudo, uma igreja, uma comunidade que abençoa. João 15:5 diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bem, esse texto de João 15 é um texto bem conhecido, texto da videira e dos ramos, onde Jesus diz que ele é a videira e nós os ramos, e que nós deveríamos ser completamente, totalmente dependentes dele. Uma vez separados dele, nós não conseguiríamos dar nenhum fruto. E o texto segue nesse contexto por diversos versículos. E aí, no contexto do que eu quero falar hoje, acerca de uma comunidade que abençoa, uma comunidade que dá e recebe, a primeira reflexão que eu queria trazer é que nós vivemos numa sociedade que não se preocupa muito com isso. Na verdade, a sociedade de hoje, ela não se preocupa com frutos duradouros e permanentes, mas a sociedade está muito mais interessada em frutos ou em conseguir ou adquirir coisas que sejam imediatas, que sejam rápidas, contudo também são passageiras, são momentâneas. E a Bíblia nos fala de frutos eternos. A Bíblia nos fala de investir, de buscar, de desejar, de angariar coisas eternas, coisas celestiais. Em contrapartida, a gente bem sabe que a nossa sociedade, ela a cada dia que passa investe e nos incentiva mais e mais a buscar e a desejar coisas que são passageiras, coisas que são perecíveis, coisas que com o passar do tempo não fazem mais efeito nenhum na nossa vida. Então isso é muito interessante, porque infelizmente, apesar de eu sempre fazer essa colocação, nós não somos deste mundo, mas nós vivemos inseridos nesse mundo. E essa sociedade de competição, essa sociedade em que busca cada dia mais o seu próprio prazer, essa sociedade onde impera a troca e a barganha, aonde você só dá alguma coisa para alguém, contando que lá na frente aquele alguém possa te retornar ou te ressarcir. Tipo assim, vou dar alguma coisa porque fulano vai ficar na minha mão, quando eu precisar ele vai ter que fazer o mesmo para comigo. Infelizmente, não somos desse mundo, mas vivemos neste mundo. Esses conceitos têm invadido a igreja de Cristo. Então hoje, infelizmente, esses conceitos de barganha, de competitividade, de cada um buscar o seu próprio interesse a todo custo, de você querer adquirir e ganhar ou conquistar tudo aquilo que o mundo prega, infelizmente isso tem invadido e entrado aos poucos mesmo, desapercebido no seio da igreja. Infelizmente, nós temos acolhido isso como verdade. Eu queria fazer com que a gente pensasse diferente. Na verdade, não queria fazer com que a gente pensasse diferente. Na verdade, queria dizer que uma igreja verdadeira, uma igreja bíblica, uma igreja terapêutica, uma igreja que obedece aos mandamentos de Jesus, não deveria pensar assim, não deveria pensar ou não deveria viver nesse ciclo vicioso de barganha, de troca, de competitividade, esse ciclo que o mundo vem pregando. Mas nós deveríamos entender que trabalhamos de forma diferente. Trabalhamos de forma diferente por quê? Porque nós trabalhamos com vistas a ganhar ou conquistar frutos eternos, a conquistar bênçãos eternas, que excedem esse mundo passageiro. Então, por isso que uma comunidade terapêutica entende que é papel dela dar e receber, e entende também que quando dar e recebe, ela está nada mais nada menos do que praticando o amor, e esse amor aponta para o amor de Deus, que foi o primeiro a se doar em favor de nós, e claro que hoje recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão por tudo que Ele já nos doou, mas quando a igreja pratica, ou a igreja entende a necessidade dessa relação de dar e receber, na verdade ela está se colocando de acordo com a vontade de Deus para
igreja de Cristo. Então, por diversas vezes, não só aqui em João 15, Jesus usou essa parábola, usou essa metáfora de que ele era uma videira e de que nós éramos os ramos que deveríamos dar fruto, deveríamos frutificar para a glória do reino de Cristo. Sendo assim, eu acho que é de grande relevância a gente meditar um pouco sobre isso nos dias de hoje, porque, como eu disse, infelizmente a gente encontra, inclusive na igreja, hoje, a seguinte característica: muitos mesmo, a grande maioria de pessoas que se encontram hoje em algumas igrejas, eles só pensam em receber, eles só querem receber, então eles só pensam em ganhar, em adquirir alguma coisa, mas jamais estão dispostos a dar alguma coisa, certo? Em contrapartida, a gente tem um pequeno grupo, pode até parecer que não existe, mas existe, um grupo que é o contrário, um grupo que está até disposto a dar, mas não quer, em hipótese alguma, receber nada. E aí a gente vai tratar um pouco mais sobre isso mais na frente, mas guarde isso. Hoje, infelizmente, nós temos grande grupo dentro das igrejas brasileiras que querem de qualquer maneira receber, vêm sedentos para ganhar alguma coisa, mas não estão dispostos a dar nada. Em contrapartida, nós temos também um grupo, ainda que pequeno, que só quer dar, por mais que isso seja difícil de se encontrar, mas não quer receber nada. E na frente eu volto nesse assunto. Então, doação, como eu falei no início, é uma expressão de amor, e uma expressão de amor divina, porque é impossível falar de doação e, como eu já falei, não lembrar da maior de todas as doações que foi feita, e ela foi feita por meio de Deus. Doando quem? Doando o seu Filho Jesus, o sem pecado, perfeito, sem mácula, o alfa e o ômega, a segunda pessoa da Trindade, e nos nos dando de graça. E o mais interessante é que na doação de Deus para conosco, nós nem sabemos a nossa condição. A nossa condição éramos de pecadores e merecedores. Então, se ele tivesse que levar em conta dar alguma coisa para a gente, com base no nosso mérito, ele ia olhar do céu e falar: não vou mandar Jesus não, porque ninguém lá merece. Então, a doação, quando a gente fala de doar, quando a gente fala de dar, e a gente diz que é uma dádiva, é uma bênção dada por Deus aos seus servos, e que nós devemos imitar, que nós devemos ter como exemplo, ela tem que partir desse pressuposto também. Eu não preciso ficar esperando, ou eu não devo ficar esperando que alguém faça algo por mim, ou que alguém mereça para que eu dê algo a ele. Basta que alguém necessite para que eu dê algo a ele. Porque se Deus, de novo, esperasse eu e você merecer alguma coisa, a gente já está esperando até hoje a bênção de Deus. Então Deus olhou do céu, viu que a gente não merecia, mas que a gente necessitava de um Salvador, e Ele foi e enviou Jesus. Então a nossa relação tem que ser muito parecida com a de Deus, quando a gente está tratando dentro da igreja, nessa questão de dar e receber. A igreja primitiva aprendeu isso muito bem. Eu não vou perder muito tempo com isso, mas se você ler Atos 4 e os seguintes capítulos, 5 e os mais seguintes, você vai perceber o capítulo 4 ele é muito específico, que ele diz que a igreja, aqueles que creram, viviam de forma muito igual, em harmonia, e eles partilhavam o pão de casa em casa, tinham tudo em comum, e o texto diz que, inclusive, eles doavam algumas de suas propriedades para que fosse distribuída entre os irmãos, e ninguém tinha necessidade de nada. Essa era uma realidade da igreja primitiva. Os tempos mudaram, é bem verdade que hoje dificilmente vai ser exigido que você doe ou venda uma propriedade sua para a igreja, não sei essas igrejas doidas aí que o intuito é enriquecer e roubar os membros. Fora isso, não será exigido de você isso, contudo será exigido de você que você tenha essa percepção, ainda que você não seja cobrado dessa maneira, mas que você tenha a percepção de que se alguém dentro do corpo de Cristo está necessitando de algo, você deve ser um instrumento de Deus pronto para dar, para abençoar e para se propor a ajudar as pessoas naquilo que você pode, porque uma vez Deus fez para comigo e para com você, e sem contar que a igreja primitiva fazia assim. Nós somos apenas sequência da igreja primitiva, não deveríamos nos omitir de imitá-los. Outra coisa, já falei isso, doar
é transmitir alguma coisa a alguém sem exigir nada em troca, sem esperar nada em troca. O problema, muitas vezes, é que nós, como igreja, doamos alguma coisa, damos alguma coisa, esperando receber algo em troca. Isso não é doação, mais uma vez eu repito, isso é troca, isso é barganha. Se você doa alguma coisa esperando algo em troca, você está barganhando com aquela pessoa. De novo, pensando em Deus, quando Deus doou o seu Filho de graça, ele sabia que muitos iriam, inclusive, rejeitá-lo até mesmo o seu próprio Filho, que ele enviaria o seu Filho em carne, que o seu Filho seria um servo sofredor, um exemplo de homem, um exemplo de santidade, perfeição em pessoa, e ainda assim, muitos o rejeitariam, crucificariam, virariam as costas para ele, inclusive, muitos do seu povo, do povo de Israel. Então, se Deus estivesse esperando algo em troca, se Deus estivesse desejando uma barganha no envio de Jesus, Jesus nunca viria. Então, doação, doar, dar, abençoar, tem que ser feito sem que esperemos algo em troca. Claro que é muito bom quando a nossa doação, o nosso favor, a nossa bênção é correspondida, é respondida de forma com uma gratidão, de forma com um reconhecimento, enfim, com um relacionamento normal de quem recebe. Contudo, ainda que um dia você seja surpreendido por fazer o bem a alguém e não receber nada de troca, nem ao menos o reconhecimento, você não pode ficar revoltado com isso. Claro, também não vou dizer que você tem que ficar feliz, alegre com isso, mas você também não deve fazer com que isso seja um empecilho na sua vida para que você futuramente pratique boas ações de novo. Então, porque desde o início, você não deveria partir do princípio de uma resposta positiva. O problema é que a gente dá já partindo do princípio, esperando um retorno positivo. Esse é o problema. Eu gosto muito, sempre me vem à memória quando eu falo um pouco sobre isso, um pouco da minha mãe. Falar da minha família é melhor, porque falar da minha família não tem problema. Estou falando da minha mesmo, né? Não estou falando da de ninguém. Mas minha mãe tem um mau costume de emprestar o cartão de crédito dela para todo mundo. E faz de bom grado mesmo. Só que ela já tomou várias voltas. Aí no final ela fica extremamente decepcionada, fala como é que pode fulano da nossa própria família ter feito isso. Eu falo, mãe, você tem que fazer das duas uma. Ou você para de emprestar o seu cartão de crédito, porque a gente está falando de doação, né? Cartão de crédito é empréstimo, é diferente. A Bíblia diz que a gente não deve nem se colocar como fiador de ninguém. Então eu falo que ou a senhora doa algo para alguém, vai lá e doa, estou a fim de fazer uma doação. Então você vai lá e doa o que a pessoa está precisando. Ou você para com esse negócio de emprestar cartão, sabendo que você está tomando uma volta atrás da outra. Enfim, gente, isso é tão costumeiro. Se eu fosse contar todas as histórias aqui, a gente ia ficar passado o horário de 8 horas da noite. Mas isso acontece com grande frequência. E aí minha mãe vira e mexe, está decepcionada. Eu falo, mãe, você não tem que esperar nada de ninguém, porque você já sabe que as pessoas são assim. Então das duas uma. Ou você dá não querendo o retorno, ou você para de emprestar, porque não é viável você emprestar sabendo que as pessoas não vão corresponder da maneira que você espera. Então, cuidado com isso, tá, queridos? Se você vai doar, ou se você vai abençoar alguém, ou se você vai fazer um bem a alguém, faça sem esperar nada em troca. Diferente se você vai emprestar. Aí são outros 500. Emprestar é emprestado. Emprestar, subentende-se que vai haver devolução. Agora, se você vai dar, não fica esperando alguma coisa não, porque provavelmente você vai se decepcionar e aí você vai entrar nesse ciclo de ficar chateado e as relações vão piorar por isso. Então, doação é amor, é algo que brota de um amor e de um amor incondicional, que independente do que quem é a pessoa, o que ela fez para merecer, você faz, porque você está disposto a dar. É um amor, assim como o amor de Deus, que não busca os seus próprios interesses, mas sim busca satisfazer, ainda que momentaneamente, o interesse do próximo, ainda que de forma paliativa, mas busca satisfazer a necessidade do próximo. Então isso é doação, isso é que deveria conduzir uma igreja terapêutica, dar e receber, no ditado popular, sem olhar a quem e sem esperar nada de volta. Então,
Lembra que no início eu falei que é um grupo muito pequeno, mas aqueles que hoje se encontram na condição que até estão dispostos a dar, mas de forma alguma se colocam na condição de receber, talvez você fale, olha pastor, é difícil encontrar pessoas assim, mas sim, nós conseguimos encontrar pessoas assim. Sabe por quê? Porque quando você está dando, você, querendo ou não, está na posição e na condição de ser superior de quem está recebendo. Então, eu estou dando o estudo hoje. Querendo ou não, estou na condição de superior de quem está me ouvindo. Estou dando uma cesta básica. Querendo ou não, estou na condição de superior de quem está recebendo a cesta básica. Então, qual é o problema? Existem muitas pessoas dentro da igreja hoje, e na sociedade como um todo, que elas até estão dispostas a dar, porque dar subentende-se uma condição superior, mas elas não querem, em hipótese alguma, receber, porque receber parte do princípio que você está numa condição inferior. E aí, não é só dinheiro não, queridos. Você vai conhecer, talvez, pessoas que não suportam aprender. Não suportam aprender, não suportam receber um novo ensinamento, não suportam receber doutrina, não suportam receber uma exortação, não suportam receber uma orientação, sabe por causa de quê? Porque receber subentende que aquela pessoa tem que baixar a cabeça, sentar e ouvir. É aquela história que a gente diz, quem não senta para ouvir não pode ficar de pé para ensinar, quem não senta para receber não vai ter nada para ficar de pé e dar. Mas muitas pessoas querem isso, querem ficar de pé para dar, querem ficar de pé para falar, de pé para pregar, mas não suportam sentar e se submeter a ouvir e receber de outro alguém. Às vezes, porque, e eu não estou falando isso aqui da igreja não, isso eu falo sem nenhum milímetro, porque eu nunca percebi isso aqui na igreja, e o dia que perceber também pode ter certeza que não vai me afetar em nada, mas eu já passei por circunstâncias de presbíteros mais antigos falar assim, eu não vou ouvir, quem é esse garoto para dar escola dominical? Na época eu era um garoto mesmo, eu não era nada, na igreja lá tinha-se o costume de ter-se obreiros, então eu era um simples obreiro que ficava em pé na porta, recebendo as pessoas que chegavam. E aí eu comecei a dar aula de escola dominical, comecei a pregar, e de repente um grupo de oficiais, um grupo de mais antigos, começaram a ter esse tipo de linguagem. Quem é esse garoto? Quem ele pensa que é para falar esse tipo de coisa? Então, às vezes eu estou falando de doação, e a gente acha que eu estou falando só de dinheiro. Não, mas tem gente que é arrogante, tem gente que é prepotente, tem gente que tem vaidade, orgulho, que não suporta aprender nada, receber nada, em todos os sentidos. Talvez você conheça pessoas que estão precisando de ajuda mesmo, ajuda até mesmo financeira, ajuda até mesmo de alimentos, e a pessoa não se quebranta para receber, porque baixar a cabeça para receber, para ela é humilhação. Contudo, seria uma humildade, certo? Há pouco tempo agora mesmo, na minha família, um caso, alguém me falou, fulano está precisando operar, eu já me disponibilizei, está com problema na perna, eu já me disponibilizei a pagar a consulta e a pagar, quem sabe, até um médico particular, mas ela não quer ir, não quer ir. Falei, gente, como pode isso? Eu confesso que, apesar de entender o orgulho, a vaidade, a Bíblia me ensinar isso, e eu saber que isso mora no coração do ser humano, eu confesso que eu fiquei assustado. Falei, como é que é? Você se ofereceu a pagar a consulta particular, você se ofereceu a pagar o tratamento, e a pessoa está correndo o risco de perder a perna e não quer ir? Não quer ir. Não quer ir. Falou que não vai. Falei, então, por mais que pareça, né, absurdo, a gente sabe que a grande maioria quer receber, existe um grupo dentro das igrejas assim hoje em dia, só quer dar. Se a oportunidade for para dar, ele quer dar, mas se a oportunidade for para receber, ele não suporta receber, porque ele acha que já está num patamar e receber é coisa de gente inferior. Ao contrário também, se um lado é errado, o outro lado, daqueles que só querem receber e em momento algum olham para quem está ao seu lado, para a necessidade dos demais, isso também é errado, porque essas pessoas perdem o privilégio da graça de ser bênção, de colaborar, de contribuir, de abençoar, de ser uma ferramenta, de ser um instrumento na vida do irmão. Então, algumas pessoas também caem nesse erro. Eles estão tão viciados, eles estão tão acostumados a receber, e aí de novo estou falando de tudo, não só de ajuda financeira, que eles se contentam em só ganhar
e até mesmo quando não mais precisam, continuam a receber, porque acostumaram com isso. Logo, impedem que outras pessoas sejam abençoadas e ele mesmo não experimenta a bênção que é abençoar outras pessoas. Já falei sobre isso aqui. Às vezes a gente acha, eu vou abençoar fulano. Já dei esse exemplo várias vezes. Quando eu fui para o campo missionário, vou abençoar as pessoas pobres do campo missionário. E todas as vezes eu sempre voltei do campo missionário com a sensação de que o abençoado fui eu. Eu fui abençoado. Então quando você fica naquela, só quero receber, você perde esse momento de dar e ter o coração cheio naquele momento que Deus te usa para abençoar a vida de alguém. Então, cuidado com esses dois extremos, que eles são extremamente errados. Então, a igreja terapêutica, uma igreja bíblica, uma igreja coerente, tem que fugir, tem que andar na contramão disso. Na contramão. A igreja bíblica, ela tem que ter as duas vertentes, tanto dar quanto receber. Então, hoje vocês recebem o estudo, amanhã sou eu que recebo a oração de vocês, certo? Então é uma troca, e se não houver essa troca, essa comunhão íntima de dar e receber, pode ter certeza que a gente não está caminhando como uma igreja bíblica. As pessoas precisam ser amadas, e não apenas vistas como um objeto para barganha e para troca de favores. Não é isso, as pessoas precisam ser amadas. E aí eu queria abrir um parênteses muito legal aqui, porque as pessoas, escute só, às vezes a gente acha que as pessoas só são usadas quando elas entram nas igrejas que são heréticas e elas são roubadas, elas são extorquidas pelo líder. Contudo, eu acho também que as pessoas são lesadas quando elas participam de algumas igrejas, e você vai entender o que eu vou falar, que a igreja não rouba ninguém. Contudo, quando a igreja vai fazer uma boa ação, a igreja usa daquela boa ação, usa daquele dar como motivo para se promover, como motivo para se destacar. Sabe, eu não estou dizendo aqui, queridos, me perdoe aqui, aqueles que conhecem quem faz, mas eu não estou dizendo aqui que todo mundo que faz isso está errado. Mas você já viu aquelas fotos de igreja, o pessoal bate foto entregando cesta básica na casa dos outros e bota no Facebook? Já viu aquelas fotos que o pessoal bate foto visitando o hospital do câncer e bota no Facebook? Já viu aquelas fotos que o pessoal bate visitando o morador de rua e bota no Facebook? Eu não estou dizendo que todas as pessoas que façam isso, façam com sentimentos errados, mas eu estou dizendo que às vezes algumas igrejas usam desses momentos para se promover também, para se autoexaltar também, para serem reconhecidas pelos demais. Olha, o fulano é humilde, ele dá cesta básica, ele visita enfermo, ele vai no hospital do câncer, ele visita mendigo, bate até foto com mendigo. Então assim, eu tenho um pouco de cuidado com isso, eu tenho um pouco de aversão a isso, entendeu? Tanto que foram pouquíssimas fotos, eu acho, que eu postei do Nilson Braga, pouquíssimas. E eu acredito que nenhuma doando cesta básica, nenhuma desse tipo, entendeu? Então, porque eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Existe uma linha bem tênue entre a gente, às vezes, está batendo uma foto simplesmente por bater, ou a gente já está batendo foto para promover aquilo que a gente está fazendo. Já viu o pastor que bate foto dele orando? Não sei como é que ele consegue fazer isso, mas ele bate foto dele orando e bota no Facebook. Ele bate foto dele no monte, bota no Facebook. Então, assim, eu acho isso um pouco complicado, entendeu? Porque talvez, não estou dizendo que são todos, algumas pessoas já entraram nesse ciclo para se autopromover. Então, até quando a gente vai abençoar alguém, né? O próprio Jesus nos ensinou isso, que o que uma mão faz, a outra não tem que saber, a gente tem que tomar cuidado. Ah, pastor, totalmente errado divulgar? Depende, querido, depende da situação, depende de como está sendo feito, entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não vire, entendeu? Não pegue pessoas que estão passando necessidade e usemos disso para a promoção da igreja. Então, se é errado extorquir, eu também acho que é errado usar da necessidade, usar do momento de fraqueza das pessoas para se autopromover também, certo? Então, só queria fazer esse comentário aqui para que a gente entenda isso. A igreja deve ter essa relação de dar e receber, mas ela deve tomar cuidado.
Tomar cuidado para ela não cair em nenhum dos erros que a gente vê aí algumas pessoas cometendo. Em 2 Coríntios, no capítulo 9, um texto bastante conhecido, falando sobre contribuição, acredito que todos os irmãos conheçam, Paulo vai nos chamar a nossa atenção, dizendo que a contribuição ela tem que ser feita de coração, não por tristeza, nem por necessidade, mas ela tem que ser feita com alegria, e que quando ela assim é feita, ela tributa honra e glórias a Deus. Então, Paulo diz no versículo 7 do capítulo 9 de 2 Coríntios, cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Entendeu isso? Ele diz assim, olha, Deus pode fazer vocês abundar em tudo, para que vocês, tendo tudo, em ampla suficiência, olha para que é, ele diz, superabundez em toda boa obra. Então Deus faz com que nós tenhamos tudo, venhamos a ter em abundância, ampla suficiência, para quê? Para que a gente seja bênção e instrumento na vida daqueles que precisam, certo? Como está escrito, versículo 9, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Vamos parar aqui, a gente poderia ler até o final do versículo 15, mas vou parar aqui para a gente não perder muito tempo. Então, é isso que é doação, é uma expressão do amor de Deus que envolve não apenas dinheiro, mas tudo relacionado a dar e receber na igreja de Cristo Jesus. Aí uma segunda pergunta, dar a quem, pastor? A quem pede ou a quem necessita? Porque a gente sabe que muitas pessoas pedem. E aí, a verdade é, queridos, a princípio, nós devemos dar a quem pede. A não ser, com raras exceções, quando a gente sabe que aquele que pede, na verdade, está pedindo sem necessidade, quando a gente tem certeza disso. Quando aquele que está pedindo de forma leviana. Porém, na maioria das vezes, quando uma pessoa pede, na maioria das vezes, a não ser quando é um pedinte costumeiro, quando uma pessoa pede, ela já identificou na sua casa, no seu lar, na sua vida, a necessidade. E aí, quando ela corre para pedir, é porque ela já está a ponto mesmo de necessitar daquilo. Porque, como eu disse anteriormente, vamos ser honestos, ainda que a gente diga que é crente, que é humilde, é muito difícil pedir, não é, irmãos? É muito difícil, na maioria das vezes a gente sente vergonha, na maioria das vezes a gente demora, a gente dá a volta, a gente tenta de todas as maneiras não ter que pedir algo a alguém. A gente gosta muito de ser autossuficiente, agora a gente gosta muito de não contar com o próximo. Então, se alguém chega ao ponto de falar, me ajuda, é porque, na maioria das vezes, essa pessoa realmente chegou no seu limite, porque você pode ter certeza que provavelmente ela já tentou dar todos os jeitos que ela podia, porque, de novo, na maioria das vezes, pedir subentende-se que você tem que se humilhar, e subentende-se uma vergonha, nem que às vezes não seja vergonha pedir, vergonha é roubar, né? Vergonha é fazer que os nossos ex-governadores estão lá agora pagando por isso, mas entende, quando alguém chega para a gente e pede, a não ser que a gente saiba que a realidade daquela pessoa é outra, a gente não deveria julgar de forma precipitada e de forma errada. Contudo, se você sabe que aquela pessoa não precisa, você tem todo o direito também de não doar, sabendo que aquela pessoa está apenas mentindo ou se beneficiando daquele pedido. Outras situações, contudo, são mais evidentes, né? Porque eu falei, pastor, a gente dá para quem? Para quem pede ou para quem necessita? A princípio, para quem pede. Porque quando a pessoa pede, você vai descobrir a necessidade dela. Mas existem situações que são tão visíveis, existem situações que são tão fáceis de identificar, que na verdade, às vezes não é necessário que a pessoa peça. É necessário apenas que a igreja, ou que o irmão, a irmã, tenha bom senso, tenha sensibilidade, tenha noção. Então, às vezes a gente está vendo algumas situações e às vezes a gente realmente está um pouco endurecido ou desapercebido para a situação da pessoa. Então, não é necessário que alguém que não você
descobriu, ou ficou sabendo, ou percebeu que a pessoa está precisando urgentemente, sei lá, de alguma coisa que você pode ajudar. Você não precisa esperar que aquela pessoa venha até você pedir. Ah, não, vou esperar ela pedir, porque eu tenho que dar a quem pede. Não. Se você identificou uma necessidade tremenda, uma necessidade visível na vida do irmão, em toda ou em qualquer área da vida do irmão, você deve correr para ajudá-lo. Foi essa sensibilidade que Jesus ensinou, e não só ensinou, como ele também puxou a orelha de alguns, em Mateus 25, aquele texto muito conhecido nosso, que Jesus fala assim, olha, estava com sede, me deste de beber, estava com fome. Jesus diz assim, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que está preparado, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo me visitaste, preso e foste me ver. E aí as pessoas vão perguntar assim, Senhor, quando que o Senhor esteve assim, que a gente fez isso por você? Ele falou, não. Na verdade, todas as vezes que vocês fizerem ou fizeram por um dos pequeninos, fizeram para mim. Então é essa sensibilidade, é esse bom senso, é esse olhar espiritual e discernimento de você perceber a necessidade daquela pessoa e supri-la, sabendo que naquele grande dia o Mestre Jesus tomará aquela boa ação, aquela bênção, como se fosse para ele, como se fosse feito para ele. Então, queridos, olha que benefício, olha que privilégio, olha que bênção. Talvez você pense assim, né? Ah, eu não tenho nada para dar a Deus. É verdade, nós não temos nada para dar a Deus, não temos nada. Tudo que nós temos para dar é imperfeito, mas por meio de Jesus, nós podemos dar a nossa adoração, nós podemos doar a nossa vida, nós podemos dar a nossa disposição, o nosso empenho na casa dele, a nossa fidelidade, contudo, entretanto, pense, não tem nada que eu possa dar de material a Deus, nada. Porém, Jesus diz assim, quando vocês derem de beber, de comer, de vestir, para um dos meus pequeninos, na verdade vocês estão dando a mim. Então o que Jesus está dizendo na verdade vocês não podem me dar nada, mas se possível fosse me dar, façam a um dos meus pequeninos que estão precisando, porque eu receberei como se fosse para mim. Então olha que privilégio, se você pudesse hoje dar algo a Jesus, você estaria dando. É como se você pudesse dar uma boa dádiva, é como se na cruz Jesus estivesse com sede, você pudesse acudi-lo. É como se no deserto Jesus estivesse com fome e você pudesse acudi-lo, sendo que hoje você faz para um dos pequeninos que necessitam. E Jesus olha e diz, é como se fosse para mim. Então isso é um grande privilégio. A gente, quando deixa de abençoar alguém, a gente, na verdade, não está só deixando de abençoar alguém, a gente está deixando de ter o privilégio de ouvir naquele grande dia, quando eu tive sede, você me deu, quando eu tive fome, você me acudiu, quando eu estive necessitado, você estava lá. Então, cuidado com isso, tá, queridos? E Paulo, em Romanos 12, nos ensina que devemos dar até os nossos inimigos. Com certeza, Paulo recebeu isso do Senhor Jesus, né? Porque toda a doutrina de Paulo, ela foi revelada e ensinada pelo próprio Cristo, no momento que Paulo teve num retiro espiritual com Deus, certo? Então, versículo 20 do capítulo 12 diz assim, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Então, queridos, não nos é lícito nem mesmo se alegrar e nem mesmo omitir comida e bebida para aqueles que, porventura, nos tenham feito mal. Nem isso é lícito para o crente. E aí, esses versículos, é um dos versículos que eu digo que para ser crente tem que ser, claro, né, homem de verdade ou mulher de verdade. Porque, meu irmão, para você viver um negócio desse, tem que ser muito crente mesmo, tem que verdadeiramente ter morrido para a velha natureza carnal e estar verdadeiramente sendo conduzido pelo Espírito, porque colocar isso em prática é uma das coisas mais difíceis na nossa vida. Então, não é lícito, não é permitido, não é autorizado ao crente se furtar de dar comida e bebida, ainda que seja para alguém que nos tenha feito mal, certo? Então,
doar a quem pede e doar também a quem necessita. Essa é a nossa missão. E aí, de novo, não se restringe à doação financeira, certo? E aí é o último ponto para a gente terminar. O que doar? É claro que a gente tem vários exemplos na Bíblia, em 2 Coríntios eu já li no capítulo 9, mas também no capítulo 8 a gente tem um bom exemplo, é o capítulo do 1 ao 15, depois os irmãos leiam, um exemplo da igreja da Macedônia, que era uma igreja pobre, que passava por tribulação. Tudo isso você vai ler do versículo 1 ao 15 em 2 Coríntios 8. Eles eram pobres, passavam por necessidade, por tribulação, e ainda assim eles voluntariamente se dispuseram a separar ofertas para os crentes da Judéia, para os crentes judeus que se reuniam na Judéia, que estavam passando por uma grande fome e uma grande perseguição. E aí Paulo vai falar: olha, vocês no meio de muita prova manifestaram abundância de alegria, vocês no meio da pobreza superabundou a riqueza e generosidade. Isso está no versículo 2, vocês leiam 2 Coríntios de 2 a 15. Então eles entenderam que era uma graça, que era um privilégio, que era um momento único participar da ajuda daqueles que estavam passando perseguição e fome, ainda que eles fossem pobres e também passassem por necessidade. E aí, de novo, eu não estou falando apenas de ajuda financeira, apesar da Bíblia estar recheada de ajudas não só financeiras. Então, lembramos que às vezes as pessoas precisam de um abraço, de um consolo, de um conforto, de uma palavra, de uma companhia. E até mesmo quando a gente fala de questão financeira, é bom ficar bem claro que o que importa não é a quantidade, mas sim como se doa e a proporção com que se faz. Porque lembra daquele texto da oferta da viúva? Acho que é Marcos 12. Vamos ver se é Marcos 12. Marcos 12, que vai dizer que ela foi a que ofertou a menor parte, a menor quantia, contudo ela foi a elogiada por Cristo. O texto diz assim, Marcos 12, a partir do versículo 41, a oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilaço, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Olha, muitos ricos depositavam grandes quantias. Lembra que eu falei aqui no domingo, quando eu estava pregando, que às vezes as pessoas se portam como os fariseus, que Jesus fala assim, olha, vocês ficam dando dízimo do endro, do cominho, das ervas aromáticas, contudo, vocês negligenciam a justiça, o amor, a misericórdia. Lembra que eu falava que os fariseus, eles faziam assim, eles achavam que pelo fato de dar dízimo de tudo, eles podiam largar de mão os outros mandamentos da lei, que era misericórdia, justiça, o amor ao próximo. Aqui, o que está acontecendo é mais ou menos a mesma coisa. Esses homens ricos estão achando que pela quantidade que eles estão colocando no gasofilaço, eles estão ganhando, um salvo-conduto para viver como querem. Então, hoje na igreja, eu falava isso, que Jesus diz, olha, façam estas coisas sem omitir aquelas, ou seja, cumpram a justiça, o amor e a misericórdia, exerçam isso sem omitir a questão do dízimo. Contudo, se você apenas obedecer a questão do dízimo financeira, mas não cumprir misericórdia, amor e qual foi a outra que eu falei? Misericórdia, amor e justiça para com o próximo, de nada adianta. E é o que está acontecendo aqui. Então, os ricos depositavam grandes quantias. Aí o texto vem e diz assim, vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Certo, queridos? Então, não importa a quantidade, o que importa é a maneira, a boa vontade e a condição com que se faz esse tipo de oferta e de doação. De nada adianta doar grandes quantias com um coração duro
vivendo em pecado e vivendo a revelia. O seu dinheiro para nada vai adiantar. Então, como eu disse, essa doação, ela pode ser um cuidado, ela pode ser uma assistência, ela pode ser você auxiliar alguém no momento de tribulação, ela pode ser você cooperar com alguém no momento de necessidade, no momento de luta, ela pode ser uma campanha de oração por alguém que está passando por necessidade, ela pode ser até mesmo a doação dos seus talentos para a igreja. Por exemplo, na festa mesmo que nós tivemos aqui, nós vimos os irmãos doando os seus talentos para que tudo acontecesse da melhor maneira possível. Então, assim, quando eu digo doar, é tudo. Os dons e talentos que os irmãos desempenham aqui todo domingo para que a gente possa louvar, os dons e os talentos que os diáconos e presbíteros exercem aqui para que a igreja tenha um bom funcionamento, os dons e talentos que o tesoureiro da igreja tem, que o próprio presidente do patrimônio tem, enfim, são dons e talentos que também são doados. Então, quando a gente fala de doação, também toma cuidado com isso, porque tem gente que usa a doação financeira, de novo, como uma justificativa para não fazer mais nada na casa de Deus. Ah, já dou dinheiro. Ah, meu irmão, Deus de vez em quando traz, eu não sei se é Deus ou se sou eu, mas de vez em quando vem umas palavras meio duras na minha mente, que eu até seguro antes de falar. Eu lembro daquela passagem que, eu esqueci o nome dele, lá em Atos, o mágico, chega para Pedro, é Simão, né? Chega para Pedro e fala assim, me vende aí esse dom que vocês têm aí de fazer milagre. Aí Pedro diz, vá para o inferno você e teu dinheiro, rapaz. No ditado popular de hoje, o que Pedro disse é, diabo te carregue seu dinheiro para lá. Então, assim, não pense que vai vir para a igreja e que vai comprar as bênçãos de Deus, ou que, pastor, eu dou dinheiro, não preciso fazer mais nada. Meu irmão, a gente está aqui para servir. Eu lembro muito de uma frase que se falava muito lá no quartel, né? Dizia, olha, ninguém te chamou para vir, você foi voluntário. E uma vez que você foi voluntário para fazer parte desse quartel, sirva o quartel. E aqui nós somos um grande exército, o exército de Cristo. Ninguém te obrigou a vir para a igreja, nós somos voluntários, nós somos servos, soldados de Cristo. E uma vez aqui, vamos servir ao nosso general, certo? Então, cuidado com isso também, que às vezes a gente, sem querer, começa a se portar assim. Já fiz muito, já contribuo, já colaboro, ainda mais, não estou dizendo que são todos os irmãos, ainda mais quando os irmãos contribuem com muito, e aí começam a se julgar muito bons e não precisam fazer mais nada, tá? Não é por aí, e a gente lembra lá do texto de Atos, que Pedro dá uma resposta bem direta, reta e muito verdadeira para os dias de hoje. Eu lembrei agora do pastor Antônio Carlos Costa, aquele lá da Barra, de vez em quando eu vou lá na igreja dele, ele disse que certa feita, não sei se foi com ele ou se foi com um conhecido dele, eu acho que foi com ele, que alguém ligou e ofereceu algum benefício a ele para que ele fizesse vista grossa para um adultério. Camarada, ele estava em adultério e não sei como o pastor descobriu. E aí ele tentou comprar o silêncio do pastor. Você vê a que ponto chega o pecado do ser humano e, assim, a bestialidade. Porque o camarada, ou ele realmente, o que ele entende como pastor, né, são esses que fazem tudo por dinheiro, ou ele realmente não entende nada de cristianismo, porque o camarada chegou ao cúmulo de fazer esse tipo de proposta para o pastor, para que ele não pregasse mais contra adultério e para que ele fizesse uma vista grossa, porque na pregação ele estava constrangendo a sua companheira que estava ali na igreja com ele. E aí o pastor com certeza deu a resposta que devia, e aquela pessoa provavelmente deve ter ido embora da igreja, ou seja, ele não queria ser confrontado quando sentava no culto, ele não queria que a sua companheira de traição, né, fosse constrangida pela pregação do pastor. Então, ele tentou aí dar um jeitinho nessa situação. Então, para terminar, queridos, doar a vida a Deus, doar a vida ao próximo, doar a vida à igreja de Cristo é uma forma de frutificar, é uma forma de multiplicar o reino de Deus. Lembre-se da parábola dos talentos, aonde Jesus exortou
e puxou a orelha daqueles que enterraram os seus talentos. Então, não perca tempo. Toda oportunidade de se doar, seja lá o que for, aproveite para multiplicar as bênçãos que Deus tem te dado. Aproveite para colocar em prática os talentos, os dons e tudo aquilo que Deus tem dado para você e para a nossa igreja. Então, todas as vezes que nós tivermos oportunidade, não pensemos duas vezes, nos coloquemos prontos para fazer aquilo que o nosso mestre faria, que essa igreja, como uma igreja terapêutica, como uma igreja bíblica, seja instrumento de Deus para abençoar não só aqueles que pedem, mas também aqueles que necessitam. Amém? Vamos terminar?